Olá, eu sou seu amigo Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu quero hoje falar sobre a Shekinah de Deus e sobre a Arca do Concerto. Mas antes temos que falar do Senhor e de suas funcionalidades, verdades fundamentais. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. Esse Deus se chama Yahvé. O Senhor está presente, acessível, perto dos que o invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem o seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus se chama Jeová Roi. O Senhor é o nosso pastor. No capítulo 10 do livro de João, do versículo 10 ao 11, diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e a que tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve sequer um relato que Deus perdeu sequer uma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O nome desse Deus se chama Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. O fiel povo de Deus herdará o reino em sua totalidade. O nome desse Deus se chama Jeová Makadesh, o Senhor que santifica e nos torna santos. Será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. O Espírito Santo convence o homem do pecado. No capítulo 16 do livro de João, do versículo do 8 ao 12, diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verá mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que dizer, mas não podeis suportar agora. A paz de Jesus. No capítulo 14 do livro de João, do versículo 27, diz assim: Deixo a vocês a paz santificadora. A minha paz te dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os corações e não tenham medo. Há uma diferença enorme entre a paz com Deus que todos os cristãos têm e a paz de Deus. A paz do mundo é muito superficial. A paz dada por Jesus está no coração de cada um. No capítulo 8 do livro de Mateus, do versículo 5 ao 10, diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu servo será sarado. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faça isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Citarei agora 36 milagres atribuídos a Jesus Cristo nos Evangelhos. Transformou a água em vinho. João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Curou o filho do funcionário público. João 4, do versículo 46 ao 54. Curou um paralítico no poço. João 5, do versículo 1 ao 9. Curou um cego de nascimento. João 9, do versículo 1 ao 41. Alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Fica no livro de João, capítulo 6, do versículo 5 ao 13. Jesus andou sobre as águas. Fica em João, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Ressuscitou Lázaro da morte. João, capítulo 11, do versículo 1 ao 44. Pescou 153 peixes grandes sem se molhar. João,
capítulo 21, do versículo 1 ao 11. Expulsou um homem dominado por demônio, Lucas, capítulo 4, versículo 33 ao 35. Curou a sogra de Pedro, Lucas 4, do versículos 38 ao 39. Pescou peixes que enchiam 2 barcos, Lucas 5, versículo 1 ao 11. Curou um leproso, Lucas 5, do versículo 12 ao 13. Curou um paralítico descido pelo telhado, Lucas 5, do versículo 17 ao 25. Curou o homem da mão aleijada, Lucas 6, do versículo 6 ao 10. Curou o empregado de um oficial romano, Lucas 7, versículo 1 ao 10. Ressuscitou o filho da viúva, Lucas 7, do versículo 11 ao 15. Curou o homem dominado por legião de demônios, Lucas 8, versículo 27 ao 35. Curou a filha de Jairo, Lucas 8, versículo 41 ao 56. Curou a mulher com hemorragia, Marcos 5, do versículo 25 ao 26. Curou o menino endemoniado, Lucas 9, versículo 38 ao 43. Expulsou um demônio de mudez, Lucas 11, versículo 14. Curou a moça torta de 18 anos, Lucas capítulo 13, versículo 11 ao 13. Curou o homem com as pernas e braços inchados, Lucas 14, do versículo 1 ao 6. Curou 10 leprosos, Lucas 17, versículo 11 ao 19. Curou o mendigo cego, Lucas 18, do versículo 35 ao 43. Previu a negação de Pedro, Lucas 22, versículo 31 ao 34. Sarou a orelha cortada do empregado do sumo sacerdote, Lucas 22, versículo 50 ao 51. Curou 2 cegos, Mateus capítulo 9, do versículo 27 ao 31. Tirou uma moeda da boca de um peixe, Mateus 17, do versículo 24 ao 27. Curou a filha endemoniada da mulher cananeia, Mateus 15, versículo 21 e 28. Alimentou 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes, Mateus 15, versículo 32 ao 38. Secou uma figueira infrutífera, Mateus 21, versículo 18 ao 22. Curou um surdo mudo, Marcos 7, versículo 31 ao 37. Curou outro cego, Marcos 8, versículo 22 ao 26. Previu a traição de Judas na ceia, Lucas 22, versículo 21. Entendimento do cristianismo atualmente. Antes da primeira vinda de Cristo, eram os juízes que mantinham a ordem na localidade. E além disso, o juiz também poderia ser profeta, como alguns de exemplo, Débora, Samuel, Gideão, entre outros. Mas o povo queria um rei, uma monarquia, apesar do Senhor ter mandado aguardar, pois ele estava moldando um rei para Israel, mas os israelitas não souberam ou não conheciam o tempo de Deus. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos resposta de Deus, até mesmo enfrentar tribulações, onde o medo foi gerado nos nossos corações, quando depositamos toda a nossa fé, mas toda, em Cristo, e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. O nome de Deus se chama Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. O nome de Deus chama Yahvé, o Senhor que está presente e acessível perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. A importância do ID. No capítulo 16 do livro de Marcos, versículo 15 a 16, diz assim: E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Neste capítulo, em 2 Timóteo,
Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor ou ao padre, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será ocupado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um, com a sua fé e sua obediência ao Senhor, se mantém no caminho da fé e da salvação, e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então, não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque sua mão no coração. Permita agora que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Permita que o Espírito Santo venha agir, que Ele venha melhorar cada um de nós a todos os dias, que todo dia nós tenhamos uma renovação de unção, uma renovação de espírito. Pai, eu te peço pelas essas pessoas que estão escutando a sua palavra, Deus. Sua palavra jamais volta vazia. Essas são pessoas que estão crendo na tua palavra, no teu evangelho, Senhor. Elas poderiam estar fazendo outras coisas, mas não. Estão dedicando esse tempo aqui para a tua glória, Senhor, para que teu nome seja glorificado. Deus amado, Deus querido, hoje já é o terceiro dia da nossa campanha de Obed-Edom. Nesse primeiro mês nós falaremos sobre relacionamento. Senhor, meu Deus e meu Pai, vá no coração de cada um, sonda, meu Pai, transforma, meu Pai. O Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor é o dono da vida e da morte, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, tende misericórdia, meu Pai. Dê os seus sinais de maravilha, meu Pai, para que possamos te enxergar, meu Pai. Porque às vezes nos sentimos tão sozinhos, meu Pai, e parece que nada está acontecendo, que o Senhor não está nos escutando, mas sabemos, meu Pai, que o Senhor também trabalha no silêncio. Mas Deus amado, Deus querido, fala com a gente, meu Pai. Deus amado, Deus querido, eu te agradeço pela essa rica oportunidade e pela essa família especial que está abrindo a porta da casa dela para receber o teu povo, meu Pai. E mais uma vez a missão, meu Pai, do ID, ela foi feita. E assim te agradeço no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Olá, eu sou seu amigo Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu quero hoje falar sobre a Shekinah de Deus e sobre a Arca do Concerto. Mas antes temos que falar do Senhor e de suas funcionalidades, verdades fundamentais. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. Esse Deus se chama Yahvé. O Senhor está presente, acessível, perto dos que o invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem o seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus se chama Jeová Rui. O Senhor é o nosso pastor.
No capítulo 10 do livro de João, do versículo 10 ao 11, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e a que tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve sequer um relato que Deus perdeu sequer uma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O nome desse Deus se chama Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. O fiel povo de Deus herdará o reino em sua totalidade. O nome desse Deus se chama Jeová Makadesh, o